Hoje, 6 de julho, é o dia em que o IBGE foi criado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi fundado em 1934 e de lá para cá presta importantes serviços ao país. Isso inclui o cálculo da inflação, da taxa de desemprego e, claro, o censo. No decorrer de todos esses anos, os levantamentos populacionais e das condições de vida dos habitantes ajudam o poder público a definir as estratégias necessárias para atender às necessidades do brasileiro ou dos brasileiros. E é sobre isso que vamos falar aqui no estúdio com o Bruno Ramos, que é coordenador regional do IBGE aqui do Vale do Paraíba. Bruno, seja bem-vindo ao NT Vale. Obrigado por estar aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre o censo, já que a gente já tem esses resultados. Isso mesmo. Boa tarde, João Paulo. Um prazer estar à disposição aqui de vocês. Bruno, a população do Vale do Paraíba, ela cresceu 10,66% do último censo de 2010. Era essa a expectativa de vocês? O IBGE, quando a gente fala de expectativa, do ponto de vista de informação estatística, a gente está falando das estimativas que o IBGE divulga ano após ano, por uma exigência legal, para subsidiar principalmente cálculo de repasse de recursos federais para os municípios. Então, desse ponto de vista, a gente tinha uma ideia de quanto essa população do Vale do Paraíba poderia chegar. A questão principal, quando a gente fala de um censo demográfico, é que ele vai dizer se as nossas estimativas estavam superdimensionadas ou subdimensionadas, enfim, é ele quem vai dizer qual é o dado correto, qual é o dado real, obtido ali em campo, visitando todos os domicílios do país. Esse número ficou um pouco abaixo do que as estimativas apontavam, tá? Mas essa é a realidade que a gente encontra. Ainda é um crescimento de 10,66%, maior do que o crescimento observado aí no país, que foi de cerca de 6,5%. Né? Nesses dados que vocês coletam, dá para saber mais ou menos a direção do porquê desse crescimento? A gente coloca algumas hipóteses, né? Em geral, situações que geram aumento ou diminuição de população são surgimento de atividades econômicas, né? Grandes empresas e os fornecedores que acabam se deslocando para um determinado município ou até saindo dele, né? Então isso faz com que essa população varie. Grandes obras de construção civil, ou obras de barragens, esse tipo de situação também fazem com que isso aconteça. Hoje a gente observa que as mulheres têm menos filhos, então a taxa de fecundidade diminuiu no país. Um dado que a gente obteve desse censo demográfico já que foi divulgado foi a média de moradores por domicílio. Hoje, menos pessoas moram em cada domicílio, as famílias, os núcleos familiares estão menores. Então, são situações que vão indicando para a gente qual é a tendência do crescimento populacional. O IBGE tem uma projeção da população brasileira que prevê que em 2048, hoje a previsão é essa, tá? Provavelmente com os dados desse censo, esse estudo vai ser revisto, mas em 2048 há uma previsão de que a população brasileira comece a decair, comece a diminuir de tamanho. E esse é um fenômeno que não acontece de uma hora para outra, ele já iniciou. Alguns municípios já começam a passar por essa situação, já tem uma população hoje menor do que eles tinham há 12 anos, quando foi realizado o último levantamento, então isso tende a se intensificar, né, com essa queda da taxa de fecundidade, e tudo mais, e até o momento em que a gente vai chegar lá em 2048 e a população brasileira vai começar a diminuir. Isso já é visto em muitos países da Europa, em outras localidades, né, países que até incentivam a imigração de pessoas para manter suas atividades econômicas, então é o caminho que tem também previsão de o país seguir. Nós tivemos aqui Caraguá como a maior alta, o maior ganho populacional e Queluz com o maior déficit. Dá para a gente ter uma base do porquê essas coisas acontecem? Qual a direção que levou esses caminhos tão diferentes? Bom, em geral, quedas acentuadas de população são eventos específicos, tá? Então, o que a gente tem conhecimento, e isso foi discutido com a administração municipal lá de Queluz, questão de uma barragem que foi construída lá, isso foi uma obra que durou muitos anos, começou lá em 2004, foi acabar cerca de 10 anos depois, pelo que eu tenho conhecimento. Então, assim, é algo que alterou ali a demografia do município por um momento, mas hoje essa situação não se manteve. Depois que essa obra foi concluída, parte dessa população que estava lá, em razão disso, acabou se deslocando e a gente tem um fenômeno como esse. Lógico que outros fatores podem também explicar, né, essa situação.
o caso de Caraguatatuba. A gente levanta algumas hipóteses. Às vezes é mercado imobiliário que tem um preço mais atrativo do que outros municípios da mesma região, a estrutura do município que pode ter melhorado e atraído pessoas para residir lá, né? Questão da atividade econômica mesmo, que é o turismo no litoral, pode ter se desenvolvido e gerado essa mudança de pessoas para lá em busca de exercer essa atividade econômica. Então, uma série de fatores assim que tem que ser estudados a fundo, mas que podem explicar o porquê que a gente tem essa diferença tão grande de municípios que atraem população e outros que perdem população. Uma questão importantíssima também, jovens que saem à procura de trabalho, à procura de estudo, também influencia muito na demografia desses municípios, principalmente os menores, que em geral não conseguem atender essa demanda, pelo menos de forma plena, né? Então, acaba gerando essa movimentação de pessoas entre os municípios. Ô Bruno, no geral, assim, as pessoas têm a ideia de que o censo, ele faz a contagem das pessoas no país. Quais outros dados vocês coletam e por que isso é importante e o que o governo federal faz com esses dados? Certo. O censo ele não conta só pessoas, né? Então, quando a gente fala de um censo demográfico, a gente está falando que a gente está retratando o país, então a gente está mostrando quantos nós somos, como nós vivemos. Tá? Então, é um retrato da situação socioeconômica também da população. Tá? Então, a gente investiga os domicílios, a gente investiga se eles têm abastecimento de água, se eles têm esgotamento sanitário, a gente investiga o entorno dos domicílios. Então, em cada logradouro que a gente pesquisa, a gente vai investigar se tem iluminação pública, se tem arborização, se tem pavimentação, se tem rampa para cadeirante na calçada. Então, uma série de informações que vão ajudar o poder público a entender ali qual que é a realidade da estrutura que ele tem no município. E, além disso, a gente tem as perguntas relacionadas aos moradores, né? Então, são diversos temas que são pesquisados, tá? A gente tem 2 tipos de questionário no censo. Um básico, que todo mundo responde, e um de amostra, que além de ter as questões do questionário básico, tem alguns temas específicos que são pesquisados. Então, por exemplo, no de amostra a gente tem temas como deficiência, migração, nupcialidade, questão de trabalho, tá? Rendimento. Então, uma série de temas que depois vão poder mostrar para o município qual é a realidade ali das pessoas que ali residem, tá? E o poder público poder utilizar isso tanto para otimizar políticas públicas que já existem, quanto criar políticas públicas adequadas para aquela população daquela área. Não adianta você querer abrir uma creche num município que a gente está mostrando que tem cada vez menos crianças. E às vezes tem até vaga sobrando, entendeu? Lógico que o município tem também esses levantamentos, mas é o tipo de coisa que pode sinalizar para o município qual é a necessidade dele. A gente divulgou agora, por exemplo, o número de domicílios de uso ocasional. Então, uma determinada área que tem muitos domicílios de uso ocasional, que não tem moradores fixos, é uma área que pode demandar, de repente, mais atenção de uma prefeitura para caso de saúde pública, talvez uma verificação melhor em relação à água parada, né, que é uma situação mais difícil. Então, é uma série de usos que pode se fazer desses dados, que são muito importantes para o poder público. Além de o poder público utilizar esses dados, a gente tem também, derivado aí desse levantamento que a gente faz, outras utilizações. Isso, a população, por exemplo, vai determinar qual é a dimensão da representação legislativa nos municípios, né? Quantos vereadores o município pode ter de acordo com a população, vai determinar o repasse que o governo federal faz para esses municípios. Instituições de ensino podem utilizar isso para estudos, outras instituições também para realizar outros levantamentos derivados dos dados que a gente divulga e principalmente a própria população conhecer a realidade da comunidade em que ela vive. Tá? Isso é o principal, é ela poder saber qual é a sua realidade e poder utilizar isso da melhor forma para exercer a sua cidadania, seja cobrando do poder público, seja solicitando ali uma melhoria, né? Enfim, fazendo uso desses dados. E o IBGE está sempre à disposição para ajudar na utilização desses dados. Não adiantaria nada a gente fazer todo esse levantamento, ter esse trabalho imenso, que demorou ali em campo 10 meses para ser concluído, e a gente não utilizar isso da melhor forma, né? Então, a gente está sempre à disposição. O que acontece com quem não foi encontrado para responder o censo? Certo.
Essa é uma dúvida que é importante a gente tirar, porque, às vezes, os próprios municípios ficam insatisfeitos com essa situação. O IBGE faz todo o esforço durante a coleta de um censo demográfico para entrevistar todos os domicílios que a gente identifica que tem morador. Agora, isso fica impossível porque a gente tem moradores que se recusam a prestar informação, tá? A gente tem isso, é uma situação até que foi maior do que no censo 2010, então o que a gente observou é que ela está se intensificando. E a gente tem a situação de moradores que a gente retorna em diversos horários e a gente não os encontra, então a gente não consegue realizar a entrevista. Nesses casos, esses domicílios estão com uma classificação que a gente chama de domicílios ocupados com morador ausente, tá? ou com recusa. Como eles estão classificados como ocupados, o IBGE sabe que moram pessoas ali. Então ele não deixa essas pessoas de fora do recenseamento. É feito um tratamento estatístico, tá? E dessa forma, com uma metodologia, são imputadas informações nesses domicílios. Então, a gente estima as pessoas que residem nesses domicílios que não prestaram entrevista e esse quantitativo faz parte do efetivo populacional final que a gente divulga. Então, às vezes o município fica muito insatisfeito porque a gente não entrevistou ali 300 domicílios que têm moradores, mas essa população foi contabilizada no número final que o IBGE apresentou. Bruno, para a gente terminar, nós temos aqui no Vale do Paraíba 50 vagas abertas aí para um trabalho do IBGE. Explica para a gente sobre o que é, quem pode se inscrever, como é que faz. Certo. O IBGE ele não realiza somente censo demográfico, ele realiza, como você mencionou no começo, diversas outras pesquisas, tá? São as atividades de rotina que o IBGE realiza e para isso a gente também utiliza contratação temporária. Tá? Então, os processos seletivos que foram abertos são para contratação temporária por até 3 anos. Tá? É exigido nível médio completo para a pessoa se candidatar. São 2 funções disponíveis. Supervisor de coleta e qualidade, que tem uma remuneração prevista de R$ 3.100, e agente de pesquisa e mapeamento, com uma remuneração de quase R$ 1.400. Tá? Para ambos tem auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, 13º e férias proporcionais, tá? Todos os direitos garantidos. As pessoas elas podem se inscrever no site da organizadora do processo seletivo, tem lá no site do IBGE todas as informações, www.ibge.gov.br. A taxa de inscrição de R$ 42,20 para ambos os processos seletivos, e se a pessoa tiver interesse, as provas serão em horários diferentes, no mesmo dia, mas em horários diferentes. Então, a pessoa pode se candidatar para os 2 cargos e tentar a vaga em qualquer um deles. Então, tá certo. Bruno, obrigado por ter vindo aqui explicar para a gente esses fatores tão importantes, que, afinal de contas, precisamos saber essas informações, né? Até para a gente ter uma diretriz do que a gente vai fazer para melhorar aí o futuro aí dos nossos filhos, do país que a gente quer, pensar num país que a gente quer para o futuro. É isso mesmo. E é um momento histórico, porque a gente troca toda a base de dados usada pela sociedade para se planejar melhor, para planejar melhor o seu futuro. Obrigado, viu? Eu que agradeço.